Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação, e hoje eu trago um livro muito interessante. Hoje eu trago o livro A Direita e as Direitas de Jaime Nogueira Pinto. A Direita e as Direitas de Jaime Nogueira Pinto. Pois bem, antes de começar a falar sobre o livro, quero apenas aqui introduzir o seguinte. Nas minhas pesquisas e reflexões e investigações sobre ciência política e sobre a política em Portugal, eu cheguei a uma conclusão que, de facto, em Portugal, desde o 25 de Abril de 1974, não existe direita em Portugal. E mesmo depois, quando começa o governo democrático, em 1976, podemos dizer que até agora jamais houve um partido da direita em Portugal. Mesmo um partido, quando falo um partido da direita em Portugal, um partido que tivesse a liderar o poder, ou nos primeiros lugares. Em primeiro, em segundo, em terceiro, pronto. Não falo dos partidos pequenos, falo mesmo, portanto, um partido que tivesse mesmo tido o poder político em Portugal. De facto, nunca houve. Os partidos que existiram, que vocês sabem, não preciso aqui dizer os nomes, sempre foram partidos de centro e de centro-esquerda. Nunca, jamais foram de centro-direita. Muitas vezes na ciência política e nos estudos, não é? Nas universidades, nós aprendemos, e pela história, nós aprendemos que houve partidos de centro-direita. Não. Os partidos sempre foram centro-esquerda. E até o próprio CDS sempre foi um partido de centro. Mais centrão, mas sempre centrão. Nunca foi um partido de direita. Portanto, isto é analisando, portanto, o percurso dos partidos, quais foram as medidas tomadas por estes partidos, a nível da história, e este livro que está aqui explica muito bem isto. Portanto, este livro de Jaime Nogueira Pinto, A Direita e as Direitas, faz um percurso muito interessante sobre a direita e as direitas na Europa e em Portugal. Ele não faz só em Portugal, ele faz na Europa e em Portugal. Portanto, para quem quer, de facto, estudar o que é direita e direitas, vários tipos de direitas, pode, de facto, estudar este livro, porque este livro é muito bom e até fala das esquerdas, dos vários tipos de esquerdas também, a nível político. Portanto, nós, quando estamos aqui a falar de direita e esquerda, são duas tendências que fazem parte de famílias políticas, que se estuda, portanto, na ciência política. Mas antes de irmos mesmo ao conteúdo do livro, quero apenas aqui fazer uma pequena introdução de um livro muito interessante que foi feito em França, de René Raymond, um estudo intensivo sobre o que é a direita e o que são as direitas em França. E este autor, René Raymond, classificou a direita como sendo tendo três grandes ramos. Não esquecemos que a França foi um dos primeiros países no mundo, logo a seguir à Revolução Francesa, em 1789, que se pode dizer que teve a primeira direita política, formou-se em França, apesar que já existia monarquia e havia já muitas monarquias em toda a Europa, e também o conceito de nacionalismo nasce em França. Mesmo havendo o conceito monárquico patriótico dos reis, que existia, no caso de Portugal, o conceito de nacionalismo nasce em França, no século XVIII, quando se dá a Revolução Francesa, e até um pouco antes, com grandes autores. Um dia farei um livro sobre a Contra-Revolução e o nacionalismo. Irei juntar os dois tópicos para falar um pouco mais sobre isso. Mas nessa classificação, rapidamente para irmos ao livro, René Raymond fala em três grandes direitas. A legitimista, que é aquela que vem da Contra-Revolução. A orleanista, que é aquela direita mais liberal, mais burguesa, mais de teor liberal, mais económica, e a direita bonapartista, aquela que se vai centrar no cesarismo e de mais tarde no gaullismo. São as três grandes direitas que neste momento em França de facto representam o espectro político da direita francesa, em que, por exemplo, podemos de certa forma classificar a antiga Frente Nacional, que é hoje RN, de Marine Le Pen, na legitimista, se bem que tem algumas expressões também da extrema-esquerda, que isto depois irei um dia falar sobre isso.
enquanto que aqueles partidos republicanos soberanistas baseados no general de Gaulle, né, na ideologia gaulesa, situam-se mais na direita chamada bonapartista, enquanto que aquela direita mais económica que vai dar ao centro e ao centro-esquerda de Emmanuel Macron e do partido dele, portanto, o partido que ele tem, não é? Que é o Marche, é mais uma... se tiver alguns traços da direita francesa, vai buscar no orleanismo, que é a direita liberal. Posto isso, deixamos agora a França de parte e vamos falar aqui no livro de Jaime Nogueira Pinto. Este livro, A Direita e as Direitas, como surgiu e como evoluiu a direita europeia das origens à atualidade. É muito interessante, o autor dispensa qualquer comentário, não é? Sabemos que o Jaime Nogueira Pinto é doutor e doutorou-se na Universidade de Lisboa pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, portanto tem um doutorado em Ciências Políticas também. Foi diretor do jornal O Século, foi administrador da Bertrand, dá consultas de estratégia e segurança privada e tem escrito muito sobre história e ciência política. Portanto, é um autor que eu aconselho a leitura dos livros. É um autor muito bom a nível de história, foca muito também certos aspectos da política francesa e da cultura francesa também, bem como a europeia e também a portuguesa, não é? Portanto, é para mim, dentro da ciência política, um dos melhores autores que escreve em Portugal neste momento. O conteúdo do livro, nós podemos aqui ver, portanto, tem uma introdução, não é? A direita e as direitas. O outro lado da colina, que é o capítulo 2, 1996, que é também muito bom. Depois temos o que é a direita, uma definição do que de facto significa a direita. Vai falar também no segundo capítulo da parte 1, direita e esquerdas, os conceitos e diferenças, vários conceitos e diferenças entre a direita e a esquerda. Depois vai falar na parte 1, no ponto 3, vai falar na origem da contra-revolução, que eu aqui farto-me de falar na contra-revolução. Depois, no ponto 4, Mussolini e o fascismo revolucionário, de 1883 a 1922. Depois vai falar no fascismo, tópicos de uma problemática europeia. Portanto, o autor aqui vai falar que o fascismo não tem muito bem a ver com a direita. Até tem mais aspectos com a esquerda do que com a direita. Aqui no ponto 6, no último ponto, Ronald Reagan e o nacional-conservadorismo americano. O que é que o nacional-conservadorismo americano e Ronald Reagan, o que tem a ver com a direita. Na parte 2, a crise da Primeira República e as causas do Estado Novo. Aqui passamos para Portugal, portanto, crise da Primeira República, não é? E as causas do Estado Novo, portanto, o que é que aconteceu de 1910 até 1926 e depois em 1926 com o Estado Novo, 1932-33, quando Salazar, portanto, salva a pasta, não é? Depois temos a direita nacional e o problema político português, os princípios, o ensino em 1983, uma solução bonapartista. Portanto, aqui já está a falar numa perspectiva mais europeia. A direita depois do 25 de Abril, sobrevivências e influências. A direita e o cavaquismo, 86-95. A direita e as eleições, 95. E depois, no fim, um epílogo, presente e futuro, visões e cosmovisões. Aqui, este livro é muito interessante porque este livro foca justamente a problemática do que de facto significa ser de direita. Não é possível dar uma definição. Como muitas coisas hoje, é difícil nós darmos uma definição porque muitas vezes, neste caso, um conceito como a direita abrange várias coisas. Pode abranger várias coisas. E é muito difícil nós centrarmos um conceito. Mas se tivermos que dar um conceito, e aqui não vou dar o conceito do autor, vou apenas dar um conceito meu, sobre o que de facto significa direita, nós temos que pensar numa coisa muito importante. É a direita, o ser de direita, muitas vezes é, portanto, como é que eu posso dizer? É uma posição em que o passado, a tradição e as memórias fazem parte, portanto, desta tradição política. Ser de direita é uma posição tradicionalista e conservadora. Portanto, não existe alguém que seja de direita e que se diga progressista. Não faz sentido. Poderá haver quem se intitula assim, quem se posicione desta forma. Muitas vezes o Emmanuel Macron,
ao longo da sua carreira, não é? Tem dito isso, não vejo o que é que ele tem ele de direita não tem nada. Mas há pessoas que, pronto, como não percebem muito bem as coisas, depois dizem essas coisas. Mas a direita em si defende o que é tradicional, defende o que é conservador, conserva as ideias para melhorar as ideias do futuro. Portanto, isso é o que é de facto ser de direita. Portanto, é ter uma posição fixa e também aí já entra a questão da soberania nacional, já entra a questão do nacionalismo em si. Portanto, de defender o conceito de nação, o conceito de soberania, também são elementos que muitas vezes estão na direita. Mas não estão em todas as direitas. Mas, a maior parte das vezes, elas situam-se na direita e não na esquerda. A esquerda é cosmopolita de origem, é internacionalista de origem, é progressista de origem, é antitradicionalista. E outra coisa também, o fator religioso, muitas vezes, principalmente o fator católico, muitas vezes situa-se à direita. Outra coisa também que aqui é preciso compreender, quando nós vemos muitos católicos por aí que apoiam governos, apoiam partidos como o PS ou o PCP ou o Bloco de Esquerda, é porque são pessoas que não percebem, não estão completamente desfasadas da sua realidade, porque elas defendem a fé cristã, ao fim e ao cabo, não é? Que é católica, que é tradicional, e muitas vezes deveriam estar mais na direita, mais à direita, que é por histórico, a nível histórico é assim. Portanto, muita gente anda equivocada neste sentido, ou então é por interesses económicos e partidários, como vemos no caso da hierarquia da Igreja, que muitas vezes toma posições, como agora tomaram recentemente, toma posições em defender, por exemplo, um governo socialista, o que não faz sentido quando estamos a falar da Igreja Católica. E também não estou a falar das teologias, aquelas teologias de esquerda que impregnaram a Igreja Católica, não é? Que a teologia da libertação e essas teologias todas, principalmente na América Latina, não estou a falar disso. E continuando, portanto, como eu disse, a direita muitas vezes tem esse fator religioso nela, que também pode ser protestante, não é só católico. Nos Estados Unidos, os conservadores protestantes evangélicos são normalmente todos da direita. E atenção, quando nós falamos em liberal, porque a palavra liberal tem uma interpretação na Europa e tem outra interpretação no mundo anglo-saxónico. Nós, quando falamos num liberal no mundo anglo-saxónico, estamos a falar de alguém de esquerda. Quando nós falamos num liberal no continente, portanto, na Europa, falamos de alguém da direita. E muitas vezes isto faz confusão, entra em conflito. Que é uma coisa que é preciso ter cuidado para não confundir também as coisas. É por isso que muitas vezes nós aqui no continente englobamos muitas vezes os liberais na direita, como é o caso em França da direita orleanista, e muitas vezes, portanto, os liberais na Inglaterra e nos Estados Unidos, portanto, é alguém de esquerda. Portanto, o Obama pode ser alguém liberal. Como eu disse, a Clinton, portanto, é alguém que, para os americanos, para os ingleses, não é conservative, é liberal. Pronto. Posto isso, este livro é muito bom, portanto, vale a pena comprar, vale a pena ler, vale a pena ter na biblioteca. Eu aconselho vivamente a sua leitura e espero que tenham gostado deste livro. Mais uma vez, faltava um livro desses em Portugal também, com esta descrição, com esta explicação, com esta apresentação, digamos assim, e eu penso que a sua leitura acrescenta bastante informação e nos torna mais conhecedores para quem se interessa em política, em ciência política. Penso que este livro está muito bem conseguido. Espero que tenham gostado deste vídeo e até à próxima.